Muito bem, pessoal, voltamos aqui para a solução do exercício de número 2, onde estamos trabalhando com teorema de Norton e Thevenin, e também vamos fazer um trabalhinho aí de cálculo de potência desse quadro. Lembrando novamente, como no exemplo anterior, que a gente precisa, na verdade, de dois cálculos para que fique adequado para a gente conseguir calcular, fazer o equivalente tanto de Norton quanto o equivalente de Thevenin, que são o cálculo da resistência com o circuito em aberto na carga e o cálculo da corrente de curto-circuito, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o passo a passo, essas são as dicas que foram passadas, como faz um cálculo de divisor de tensão e corrente, que é importante também. E agora a gente vai para o circuito de número 2, está aqui, ó. O circuito de número 2, para a gente calcular tensão e corrente e potência na carga, né, utilizando novamente o teorema de Thevenin. Lembrando que o teorema de Thevenin é um circuito equivalente com uma tensão e uma resistência em série. E para a gente desenhar o equivalente de Norton para essa carga também, o circuito de Norton é o que? É uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo, ligado então a essa carga de 9 ohms. O que foi dado para a gente é que a tensão aqui é de 20 volts, resistência número 1 2 ohms, resistência número 2 18, resistência número 3 18. Bom, ao abrirmos então o primeiro passo é a gente calcular a resistência equivalente com o circuito em aberto. Então a gente desconecta essa carga do circuito, curto-circuita a fonte, tá certo? E faz o cálculo da resistência equivalente, olhando pela carga. Bom, olhando pela carga, nós temos então que a resistência 1 ela está em paralelo com a resistência 2 e também está em paralelo com a resistência número 3. Bom, aí a gente pode fazer da seguinte forma, ou calcular em pares, tá certo? Fazendo primeiro o equivalente da resistência 1 com a resistência 2 e depois o equivalente com a resistência 3, ou calcular todas elas de uma única vez. Bom, vamos fazer da primeira forma, né? Por pares. Então vamos calcular a resistência equivalente da 1 com a 2 e depois o resultado com a 3. E aí como é que a gente faz isso? É a multiplicação dividida pela soma. Então eu pego a resistência número 1, que vale 2 ohms, multiplico pela resistência número 2, que vale 18. 18. E divido pela soma. 2 mais 18. Fecho, igual a 1,8. A resistência equivalente desse ponto entre a resistência 1 e a resistência 2 vale 1,8 ohms. Vou fazer agora o equivalente desse 1,8 com a resistência número 3, que vale 9. Novamente, multiplicação pela soma. Este 1,8 multiplico por 9 e divido pela soma. 1,8 mais 9. Fecho, igual a resistência equivalente dessas três aqui, vista pela carga, vale 1,5 ohms. Perfeito. Então a gente já tem agora a resistência equivalente vista pela carga, que é de 1,5 ohms. Qual é agora o próximo passo? O próximo passo é calcular a corrente de curto-circuito, ou seja, curto-circuitando essa carga, qual é a corrente que vai passar aqui. E olha só que legal, se eu curto-circuitar esse ponto com esse, eu curto-circuito a carga, perfeito. Mas como a resistência 3 está em paralelo com a carga, curto-circuito também a resistência 3. O que vai acontecer com a 2? Bom, ela também está em paralelo. Então eu vou curto-circuitar a resistência 2 também. O que é que me sobra? A fonte com a resistência 1. Então a corrente de curto-circuito vai ser o quê? A tensão de 10 volts
dividido pela resistência 1, que é 2 ohms. Olha, a minha corrente de curto-circuito vai ser 20 dividido por 2, 10 amperes. Está feito. Com esses dois resultados, então, eu consigo agora montar um equivalente de Thevenin e consigo montar o equivalente de Norton. Vamos para o simulador? No simulador, temos... Eu já fiz o favor aqui de montar o nosso circuito, tá certo? Então nós temos uma fonte de 20 volts, a resistência número 1 de 2, a 2 de 18, a 3 de 9 e a carga de 9 ohms. Com isso aqui, a gente consegue determinar qual é a corrente e a tensão que está sendo fornecida para a nossa carga. Vamos fechar aqui, ó. Olha lá. A gente tem uma corrente de 1,667 amperes e uma tensão de 15 volts sendo fornecido para essa carga. Bom, vamos montar então primeiro o nosso equivalente de Norton. Esse daqui está no exercício anterior. Lembrando que a resistência que a carga que nos fornece aqui é de 9 e nós calculamos uma resistência equivalente de 1,5 ohms. Então a gente vem aqui e troca para 1,5 ohms. Qual vai ser a fonte aqui? Lembra que nós calculamos uma corrente de 10 amperes. Uma corrente de curto-circuito. Então, para mim calcular a fonte, basta eu multiplicar então pela resistência. Se eu tenho 1,5 vezes 10, 1,5 vezes 10, 15 ohms, 15 volts. Opa. Então eu venho aqui e troco para 15 volts. E olha lá que legal. Ele está fornecendo a mesma tensão. Vamos ver se consegue fornecer a mesma corrente. Por que não está fornecendo aqui? Olha lá, porque esse circuito não está conectado. Vamos parar aqui essa simulação. O nosso circuito está sendo trollado aqui, pessoal. Espera aí. Vamos criar essa conexão que ele não está entendendo. Criou aqui. Vamos ver agora se vai funcionar. Continuar. Olha só. Agora sim a gente tem... O desenho estava bonitinho, mas ele não estava funcionando. Agora sim a gente tem a corrente saindo aqui, passando pelas 3 resistências e a corrente nessa resistência é de 1,429 amperes com uma tensão de 12,857. Vamos olhar o nosso equivalente? Vamos lá, nosso equivalente. Uma corrente de 1,429 com uma tensão de 12,857. Perfeitinho. Com esses dois cálculos a gente conseguiu matar aí a charada. Vamos fazer o equivalente? Vamos montar lá o equivalente de Norton? Para isso, ó, a gente já tinha calculado, já tinha aqui o anterior. E aí lembra que nós calculamos uma corrente de curto-circuito de 10 amperes. Então vamos trocar aqui para uma corrente de curto-circuito de 10 amperes. Perfeito. Calculamos a resistência equivalente em circuito aberto de 1,5 ohms. Então a gente coloca aqui 1,5 ohms. A nossa carga, a carga que estava instalada aqui, é uma carga de 9 ohms. Vamos colocar 9 ohms. Vamos ver se agora está fornecendo a mesma corrente e a mesma tensão. Basta trazer o mouse aqui em cima e voa lá. 1,429 amperes com uma tensão de 12,875 sem falhas, com um arredondamento aí perfeito, tá certo? Bom, ele queria saber a potência sobre a carga. Bom, a potência sobre a carga é só pegar a corrente que está passando nele vezes a tensão, e aí vai ser sempre a mesma, independente do tipo de circuito. Olha lá, a gente vai usar a corrente de curto-circuito e vamos usar, a gente vai
bom, com isso a gente consegue saber qual é a corrente que está passando sobre ele, né? Nesse caso aqui, 1.429 amperes, e aí a gente multiplica pela tensão que está sendo fornecida sobre o resistor de 12.875, o que vai dar 18.367 watts. Essa é a corrente sendo dissipada, essa é a potência que está sendo dissipada por esse resistor. Se olharmos também nesse segundo, vai ver que é a mesma coisa lá, 18.367 watts. No circuito original, olha aqui o circuito original funcionando, opa, aí, exatamente 18.367. Tá certo, pessoal? Então, calculando a resistência equivalente com o circuito aberto na carga e calculando a corrente de curto-circuito, a gente consegue então fazer os dois equivalentes. Tanto o equivalente, deixa eu baixar esse cara aqui, aí, e pegar aqui, esse daqui, tanto o equivalente de Thevenin, que é a fonte com a resistência equivalente em série. Então a fonte de tensão a gente calcula como? Pegando a corrente de curto-circuito e multiplicando pela resistência equivalente. A mesma coisa a gente consegue fazer com o Norton. O Norton já é direto, né? Que é a corrente de curto-circuito e a resistência equivalente em paralelo. Perfeito, pessoal? A gente insere a carga, com isso a gente consegue fazer o cálculo perfeito aí. Bom, pessoal, é isso. Com a corrente de curto-circuito e com a resistência equivalente com a carga em aberto, a gente consegue então fazer os dois equivalentes, tanto para o teorema de Thevenin quanto para o teorema de Norton. Consegue fazer isso com tranquilidade, lembrando ali do triângulo da resistência. Tem que lembrar essas informações aí para conseguir fazer esses cálculos. E o cálculo de potência vai ser o que? Tensão vezes a corrente naquele ponto que está sendo solicitado. Então, você pega a tensão que está sendo fornecida para a carga e a corrente que está sendo fornecida para a carga, faz a multiplicação e com isso a gente consegue saber então qual é a potência que está sendo absorvida pela carga. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem, entrem em contato e a gente se vê aí na próxima aula.